Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui professor Rogério Santos. Quer aprender física para passar no Enem e nos principais vestibulares? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo porque a gente vai aprender muita física hoje. Muito bem pessoal, nessa aula aqui eu preciso falar com vocês sobre a diferença. O nosso objetivo vai ser diferenciar aqui dois conceitos que são muito importantes quando a gente está estudando dinâmica, tá? Que é o tema geral aqui dessa aula. Esses dois conceitos são massa e peso. Ao contrário do que muita gente pensa e confunde no dia a dia, até mesmo pela forma de falar, massa é uma coisa e peso é outra. Quer ver? Você sabe aquelas provas em que aqueles atletas super fortes, eles são capazes de arrastar caminhões? Bom, nesse caso aí, a maioria dos atletas eles conseguem arrastar, porque eles têm que vencer basicamente a inércia do caminhão. E a gente já estudou que pela segunda lei de Newton, quando as forças na direção do movimento, ou seja, as forças que se opõem ao movimento são mínimas, uma pequena força é suficiente para fazer com que o objeto entre em movimento. Por isso que nessas provas, a maioria dos atletas consegue fazer com que o caminhão se desloque. Ele está lutando ali não contra, por exemplo, o peso do caminhão, mas com a própria massa dele, com a própria inércia. Mas existem outros tipos de prova, como por exemplo as provas de levantamento de peso, em que nesse caso tem até atletas que não conseguem, né? Eles têm que fazer uma força muito grande, porque nesse caso aí eles estão sim agindo contra uma força que se opõe ao movimento. Basicamente, nesse caso, eles precisam agir contra a força peso, ou seja, a força com que a Terra atrai aquele objeto que ele está tentando levantar. Então, numa primeira situação, a gente tem uma oposição entre uma ação de um atleta e a inércia de um grande objeto, que no caso é um caminhão. E no segundo caso, a gente vai ter a ação de um atleta contra uma força peso, uma força que se opõe de fato ao movimento. E aí a gente precisa diferenciar, a gente vê como que a gente deve diferenciar esses dois conceitos. Quer ver quando você, por exemplo, passa numa farmácia que tem uma balança, ou mesmo na sua própria casa, quando você sobe numa balança, é muito comum a gente pensar que está ali medindo o peso, né? Quando na verdade nós estamos verificando a nossa massa. Naquele caso ali, quando a gente sobe numa balança, você não está verificando qual é a intensidade com que a Terra atrai, te faz manter-se fixado, grudado, apoiado em sua superfície. Você está ali medindo uma característica sua, da sua constituição física. Quando a gente vai medir o peso, a gente utiliza um outro equipamento que é mais específico para esse caso, que é o dinamômetro. Tá bom, pessoal? Então, olha só. É muito importante a gente diferenciar massa e peso. Guarda o seguinte, a massa é uma característica da matéria. Onde tiver matéria, vai haver atrelada a ela o conceito de massa, tá? O peso é uma força de interação que existe entre os corpos. Por isso que a gente pode dizer que nós temos massa, mas a gente não pode dizer que nós temos peso. Tá? Muito embora no dia a dia, na nossa forma de falar, a gente vai estar utilizando esses termos dentro desses contextos aí com os quais a gente está acostumado. Mas cientificamente falando, nós temos massa, mas nós não temos peso. Outra situação interessante da gente comentar é, por exemplo, imagine um astronauta, né? Um homem de 80 kg de massa. Aqui na Terra, essa é a massa dele. E quando ele está no espaço, qual é a massa desse astronauta? É exatamente a mesma. Desde que ele não perca parte da sua estrutura, né, do seu corpo, ele vai manter a mesma massa. E se ele estiver na Lua, qual é a massa desse astronauta? Aqui na Terra, ele tem massa de 80 kg e lá na Lua, ele terá massa de quantos quilogramas? Também de 80 kg. A massa não muda. Embora os corpos mudem de lugar, a massa permanece constante, porque a massa é uma característica da matéria, vai junto com a matéria. Agora, esse mesmo astronauta, quando ele muda de lugar, ele provavelmente está mudando de peso também, né? No caso, se ele sair do planeta e ir até a Lua, com toda certeza o seu peso vai mudar,
porque a interação entre ele e a Terra, por exemplo, considerando que ele esteja no espaço, diminui. Da mesma forma também, quando ele está na Lua, o peso dele vai ser menor do que aqui na Terra, porque a interação astronauta-Lua é menor do que a interação astronauta-Terra, tá? Então, objetos mudam de lugar, mas não mudam de massa. Objetos mudam de lugar, provavelmente eles vão mudar de peso também. Tá legal? Bom, pessoal, agora partindo da segunda lei de Newton, que diz o seguinte: força resultante é igual a massa vezes aceleração. A gente, então, pode determinar uma expressão que nos ajude a calcular o peso de um objeto, tá? Ou seja, né, a interação entre o objeto e o local onde ele se encontra. Então, a gente viu pela segunda lei de Newton que quando um objeto está se movendo com velocidade variando, ele vai ter uma aceleração e ele vai estar sob a ação de uma força resultante não nula. Pois bem, então, imagina um objeto solto próximo à superfície da Terra, né? Todos nós sabemos que esse objeto vai cair. E ele entra em movimento, a sua velocidade vai aumentando constantemente, significa então que há uma força atuando sobre ele. Essa força é a força de atração gravitacional, é a força com que o objeto atrai a Terra e também a força com que a Terra atrai o objeto. É dessa segunda maneira que a gente mais comumente enxerga uma situação como essa, tá? A gente considera que a Terra está atraindo o objeto, embora o objeto também esteja atraindo a Terra. Nesse caso, então, a força resultante a gente vai chamar de força-peso. É a força que faz com que o objeto caia. Pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas como o objeto está caindo na próxima superfície da Terra, a gente sabe que a aceleração que ele tem aí é a aceleração gravitacional. Portanto, da segunda lei de Newton, que a gente tem força resultante é igual a massa vezes aceleração, a gente vai conseguir uma expressão para calcular a força-peso que vai ser P igual a mg, onde a letra P representa, nesse caso, a força resultante sobre um objeto e no lugar da letra A de aceleração vai entrar a letra G de gravidade, beleza? Então, Fr igual a m vezes A corresponde a P igual a m vezes G. Pessoal, no nosso dia a dia, a gente vai continuar, né? Isso por força do nosso idioma, da maneira que a gente se comunica, né? Isso é característica nossa aqui. A gente ainda vai estar utilizando esses termos massa, peso, e em muitas situações até confundindo esses conceitos. Mas você deve considerar que esses dois conceitos eles são diferentes. Num contexto científico, a gente precisa diferenciar a massa do peso. Portanto, repetindo e confirmando, massa é uma característica da matéria. O objeto pode mudar de lugar, mas ele conserva sua massa. O peso é uma força de interação entre os corpos, que depende do local onde esse corpo estiver. Beleza? Vamos lá, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários que a gente vai esclarecer para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.